Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Como eu venho divulgando para vocês há alguns meses, agora, daqui a 2 meses, mais precisamente dia 6 de maio, nós vamos estar saindo daqui para irmos comemorar o meu aniversário na Grécia. Meus 63 anos eu quero passar no país que eu nasci. E para isso eu fiz um convite pela internet, divulgado nas redes sociais, tudo para quem quisesse me acompanhar. E no dia 11 de maio, dia do meu aniversário, nós vamos estar aportando em Santorini. Então ainda nós dispomos de vagas, não é que dispomos de vagas, não formei propriamente um grupo, pessoas amigas que querem nos acompanhar, e está aí à disposição. Quem quiser nos acompanhar, acesse o que está escrito aí no seu visor, www.greciasempre.tv.br, e lá você tem o programa e a pessoa contato da agência de turismo para fazer a sua inscrição. Lembrando também que nós, por enquanto, estamos em suspenso, depois do problema de saúde que eu tive, nós estamos em suspenso com Vida Inteligente Online, mas em breve ele volta a todo vapor. E hoje eu não quero perder muito tempo, porque nós vamos falar de um assunto que a gente vem falando há 8 anos. 8 não, nós estamos entrando no 9º agora, né? No dia 28 de setembro de 2005, nós começamos aqui a falar sobre temas que nunca foram falados em público, né? E também trouxemos muita coisa nova. E hoje, passados 9 anos, as coisas caminharam de uma forma que a gente pode trazer hoje o diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Eubiose, o Eurênio, né? Eurênio, sobrenome Eurênio? De Oliveira Júnior. De Oliveira Júnior, Eu já vou apresentar ele para vocês. E ele está aqui em Florianópolis, se reunir com o departamento daqui, e achamos oportuno falar sobre eubiose e sobre um outro aspecto. Nós sempre falamos dos ensinamentos da eubiose, né? E hoje nós vamos falar o que é a eubiose em si. E ninguém melhor para isso do que o diretor de ensino. Como é que você está, Eurênio? Tudo bom? Muito bem, agradeço demais a sua acolhida. Você realmente é um amigo nosso. Sem dúvida, aqui um a casa é nossa sempre. Nós trabalhamos com o mesmo objetivo, né? O crescimento interior, o crescimento da humanidade. E eu acho que, sem dúvida, enquanto a gente puder ter forças para fazer isso, nós vamos estar fazendo. Tá. Eurênio, hoje, quando eu fiz a divulgação, né? Fiz a mala direta e postei nas redes sociais, já causou uma certa polêmica, digamos assim, né? Sim. Quando eu falei assim, quando eu escrevi assim, ó, eu trouxe a transcrição do que eu postei na internet, porque eu quero que servir de guia, porque o assunto é novo para mim, apesar de eu estar falando com ele há tanto tempo, nós vamos abordar hoje por uma forma diferente, que eu desconheço, também vou aprender. Então, a eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, você vai contar um pouquinho da história, como é que surgiu isso tudo? Ela é uma sociedade secreta, porque quando eu coloquei isso na internet, não, porque não é sociedade secreta e não sei o que, eu falei, não, eu não tenho culpa, eu só estou colocando aqui o que me passado. É uma sociedade secreta? Eustáquio, quando eu coloquei no e-mail que lhe mandei, sociedade secreta, ela tem uma parte que é secreta. Sim. Ela em si aparece em público como Sociedade Brasileira de Eubiose. Todavia, ela encerra um processo de iniciação. Todo colégio que encerra um processo de iniciação tem uma parte oculta, ou seja, não é dada a público. Então nós temos algumas regras íntimas, internas da sociedade, que fazem dela, no fundo, uma sociedade secreta. Quer dizer isso não é nenhuma heresia. Sim, sem dúvida. É apenas chamar a atenção de que trabalhamos com um naipe que não é dado a público. Por isso que chamamos de secreta. Mas esse secreto, no passado, era um drama tremendo, porque pareciam coisas estranhas e até nocivas. O secreto que eu quero dizer é a preservação de alguns valores, que só é dado àqueles que ingressam na sociedade e chegam até a ser interna. Por isso que chama secreto. Porque, inclusive, você precisa estar preparado para certas verdades. Não adianta você receber alguma informação e você não saber o que fazer com ela. Sem dúvida. Você chamou a atenção para um ponto especialíssimo. Porque as verdades, quando vêm à tona, começam a despertar poderes nas pessoas. E se as pessoas não forem limpas, puras, bem intencionadas, esses poderes podem ser usados para qualquer caminho. Por isso que a sociedade se preserva de fornecer alguns elementos somente àqueles que seguem um caminho interno, que de uma certa maneira são testados, fazem parte da comunidade. Pronto, é assim que funciona. Tá, então vamos começar do começo. Antes da gente fazer as perguntas que estão anotadinhas aqui, que eu quero seguir a risca aqui. Como é que surgiu? O que difere? É uma sociedade diferente? A eubiose, o próprio nome em si, o que significa? Como é que surgiu a Sociedade Brasileira de Eubiose? Teve outros nomes que eu já estudei, isso aqui já vi. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da origem. Teve outros nomes. Então veja o que acontece. Eu, por formação pessoal,
eu sou investigador, porque eu sou um cientista, eu sou um jurista, o jurista é um cientista. Eu não me daria ao caminho de seguir alguma coisa da qual não estivesse convencido. Então fui investigar recentemente se a eubiose seria uma invenção. Poderia ser uma invenção. Por que não? Claro. As invenções, todavia, têm um tempo curto de existência, porque são colocadas dentro de uma circunstância de meio ambiente, o que está se dizendo. Então, eu constatei que a eubiose não é uma invenção. E também constatei que ela não é sequer uma descoberta. Olha que interessante, Patunas. Eu sou obrigado a utilizar alguns termos precisos, né? Tá, qual é a sua fundamentação? Onde eu você vou dar se a fundamentou? fundamentação. Okay. Ela é uma constatação. Porque, sendo uma constatação, ela foi verificar no ser humano do que o ser humano é integrado. E o que são os fatores que compõem o ser humano. E esses fatores como agem em relação ao ser humano e o ser humano para fora. Então, ela é uma constatação. Foi o gênio de um brasileiro, que ainda não é tão conhecido, mas que será no futuro, Henrique José de Souza, que fez essa constatação. Um homem percussiente, inteligente, extremamente detalhista, que foi constatar e verificar no ser humano, baseado nos ensinamentos que vinham da teosofia, qual era a verdadeira estrutura do ser humano. Ao ver isto, ele conseguiu não só criar um sistema para o aprimoramento das estruturas do ser humano, para o momento em que ele constatou, que foi na altura de 1924, aproximadamente, que é a fundação da sociedade. Sim. Como também projetar isso para o futuro. Quer dizer, para que o homem se realize, ele precisa ter esses seus valores, que são mais íntimos, devidamente burilados. Mas por quem? Por si mesmo. A eubiose não depende de fatores externos, depende da nossa constatação e do nosso autoaprimoramento. Autoconhecimento e autoaprimoramento. O indivíduo passa a se conhecer e vai burilar os seus fatores. Então, isto é uma genialidade, porque ao longo da história, eu verifiquei que na Grécia existia a eupraxia, que era uma ciência de bem viver, etc., mas não se chegou, porque agora a mente humana evoluiu muito. Sem dúvida. Então pode-se falar hoje mais profundamente a respeito da constituição do ser humano, que não é a constituição comum que as ciências todas e nem as filosofias colocam. É mais profundo do que isto, e é sobre isso que nós vamos falar. Isso. Por isso que a eubiose é uma ciência diferenciada, porque ela ingressa no seu universo interno e vai dizer como é que você funciona. Não para bisbilhotar, mas para que você possa melhorar mesmo, para que a sua projeção na vida possa significar uma evolução. Evolução é você transformar um estado de ser que é mais energético num estado de ser consciente. É ganhar consciência. A consciência não é a mente, e não é a emoção, e não é a alma. É mais do que isto. Então nós temos que despertar os fatores da nossa consciência, porque é um fator espiritual. É isso que a eubiose fala. E ela começou como? Você disse que ela começou em 2024? 1924 foi a fundação ostensiva da sociedade, como Dharana Sociedade Mental Espiritualista. Isso em Niterói, no estado do Rio. Não é? Depois ela foi ganhando outros foros, ela se estendeu porque antes da sua fundação material tinha acontecido um evento de natureza espiritual em São Lourenço, Minas Gerais, ao qual se remontou que todo o processamento da eubiose deveria partir de um núcleo espiritual situado em São Lourenço, considerada hoje a capital espiritual sequer, não só do Brasil, como também do mundo. Vamos dizer assim, nós temos esta perspectiva. É uma irradiação que se dá em São Lourenço, não é? Porque o drama humano é o seguinte, ele só constata só aquilo que ele consegue ver que ele vai acreditar. Mas a eubiose, você tem todo um processo interno que você não vê, mas que existe. E hoje nós vamos falar um pouquinho do cérebro, porque as focagens sobre o cérebro elas são parciais. Existem focagens mais internas a respeito do cérebro, sobre o qual nós devemos falar. Até foquei para você que poderia, no final do programa, dizer alguma coisa do avanço científico. Não, sem dúvida. Vamos falar, e de como isto significa, ou tem os seus significados para a eubiose. Então, a eubiose nasceu de uma constatação que é a natureza humana. Henrique José de Souza constatou que a natureza humana tem que estar conforme a natureza que a cerca, ou seja, o mundo. E que este mundo tem que estar de acordo com o universo. Então ele fez um paralelismo entre você conhecer a sua natureza, se conectar ao mundo e se conectar ao universo. E tem toda uma ciência que explica como você faz isto. Mas não só por um caminho secreto.
A eubiose, ao longo dos tempos, concluiu e está constatando que o mundo precisa conhecer esses fundamentos, porque espera-se que filosofia, ciência, arte e religião revelem isto. Só que esta revelação vem sendo muito lenta. E hoje a mente humana já alcançou um naipe, um nível, em que é possível verificar mais profundamente a sua própria natureza, a natureza do ser humano. E é isso que a eubiose faz. Você falou agora há pouco, você acabou de dizer aqui sobre o ser humano precisa de provas, né? Sim. E, por exemplo, se eu for falar de eubiose, que já foi Sociedade Teosófica Brasileira, vamos traçar um paralelo. Darana, Sociedade Teosófica, isso, e finalmente a teosofia e essa mudança que muita gente ainda confunde, mas isso aí que vocês falam, claro. que os eubiotas dizem, não tem nada a ver com teosofia, porque é teosofia e tal, e eu gostaria que você falasse sobre isso. Vou falar sobre isso. Se alguém perguntar, eu estou perguntando eu aqui agora, onde o professor Henrique José de Souza, o fundador da SBE, onde é que ele foi? Qual a fundamentação dele? Onde que ele foi buscar estas informações? Como eu te perguntei no começo ali, qualquer ciência, qualquer filosofia, qualquer grupo, ele tem que ter uma fundamentação, uma base, que nem uma construção, você precisa ter a base para você... Onde foi que Henrique José de Souza foi buscar essa fundamentação? Então, vamos dizer assim, dentro de um caminho, porque a eubiose não tem o condão, a necessidade ou o prognóstico de enrolar e nem de enganar ninguém. Claro. Henrique José de Souza conheceu a teosofia, filiou-se à teosofia, soube dos fundamentos, só que após ele conhecer a teosofia, que são, a teosofia é um conhecimento milenar, vem há séculos, há milênios, passou pela Grécia, inclusive. Sim. Não é? Os neoplatônicos, os platônicos, todos eles se abeberaram numa fonte chamada teosofia, que é o conhecimento divino, sabedoria divina, teosofia. Então, esta sabedoria divina está no corpo da humanidade há séculos, há milênios. Este conhecimento foi vertido por Henrique José de Souza com um aprofundamento para o ciclo que atravessamos, que chama-se eubiose. Então, é um ciclo, um novo surto de evolução humana chamado eubiose. Quer dizer, ele foi fiel à teosofia, nunca contrariou os ditames da teosofia, sim, mas acrescentou um novo ciclo que não era teosófico, e sim brasileiro, nacional, eubiótico, não é? Podemos já falar desse novo ciclo ou não é hora dentro da conversa? Podemos, muito bem, falar. Então, ótimo. A escola, a base foi a teosofia, e aí o professor Henrique José de Souza percebeu que podia acrescentar algo nisso. Qual é essa diferenciação? Porque ainda existe hoje, a gente sabe que existe a Sociedade Teosófica Brasileira. Permanece. Exatamente. Então, qual é a diferença entre Sociedade Teosófica Brasileira e Sociedade Brasileira de Eubiose? Pois não. A teosofia continua, e com muita razão, dentro dos padrões que Blavatsky trouxe no século XIX, que foi a grande artífice do novo momento da teosofia. Não é? Então a teosofia tem um conhecimento extraordinário. Eu assino a revista Sofia, eu leio, sim, porque um homem que queira se ilustrar e crescer, ele tem que ler tudo. A verdade está em vários pontos, não está só dentro da eubiose. Não é verdade? Aberta, vamos ser francos, claro. Então vejamos bem, só que existiam condições que não estavam sendo desenvolvidas pela Sociedade Teosófica e que Henrique José de Souza conseguiu desenvolver em relação ao ciclo humano presente. Então, ele tem colocações que não estão dentro da teosofia, são novas colocações. Vamos dizer um português claro, né? Ele foi um ser muito estranho, porque ele recebia, em estado de acordado, ele recebia várias mensagens e ele foi montando toda uma estrutura e constatando no ser humano se aquilo era verdade. É aí que eu quero chegar. Onde é que ele captava essas mensagens? São revelações. São Revelações que vêm de outros planos. Isso vem do chamado Akasha, vamos chamar assim, aquele plano intermediário entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. É o Akasha, é um mundo intermediário. Então, ele começou a fazer leituras, inclusive acordado a respeito disto. Só que quando ele foi colocar isto para ser entendido, o entendimento era tão grande e tão profundo que abriu um novo capítulo do ser humano, ou seja, o homem entender profundamente a sua própria estrutura, que é o que a eubiose procura mostrar, não é verdade? Então nós temos 7 veículos, 3 corpos, isso tudo é um desenvolvimento do entendimento da eubiose. E isto fez com que ele pudesse também, não só esclarecer o mundo destes valores, como dizer como é que o mundo poderia se conduzir para encontrar as virtudes. Porque as virtudes, especialmente na sua terra, Patunas,
As virtudes são sempre decantadas. Os grandes filósofos sempre. Da humanidade, não é de um ciclo só. Eu fiz um estudo mais detido, porque eu sou formado em filosofia do direito, a respeito dos grandes filósofos de todos os tempos, e verifico que os fundamentos da filosofia vêm todos da Grécia. O que existe são desdobramentos, variantes, novas descobertas, mas sem a estrutura grega, especialmente Sócrates, Platão e Aristóteles, o mundo não teria desempenhado um caminho para o pensamento como desempenhou. Então vejamos bem, dentro deste molde todo, que ainda é pobre perante a eubiose, Henrique José de Souza descobriu fatores da alma, como se desenvolve o processo da alma, quais são as dificuldades, onde as virtudes podem ser encontradas, como é que eu preparo a minha vida sem sair do dia a dia. Isto é importante, porque virar um monge, um homem isolado do mundo, nós temos melhores condições. Já pensou, Patonas? Claro. Você e eu fora disto aqui, teremos condições mais desejáveis de entender. Mas o importante é que a eubiose é uma ciência voltada para a vida. Nós temos que desenvolver os valores aqui mesmo, no dia a dia. Você tendo contato com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, tendo a profissão e assim mesmo crescer. Então foi isto que a eubiose se distingue da teosofia. Não conheço a fundo a teosofia, mas digo que a eubiose te apresenta um caminho importante de crescimento. Eu tenho uma certa dificuldade, eu como leitor, como leigo, eu tenho uma dificuldade assim na questão teosófica, né? Eu sempre procurei tentar ler Blavatsky e tudo, mas, sabe, não, Claro. é uma linguagem difícil, né? Difícil. Agora, eu tenho convivido com a eubiose, com conhecimento, né? Com o Jorge, o nosso irmão que sempre está aqui conosco, então eu percebo que é uma linguagem diferente, já é mais explícito, né? Sim. Agora, me diga uma coisa, enquanto você estava falando, a eubiose nasceu no período certo ou não? Ela foi fundada no período certo, na sua opinião? Absolutamente certo. Porque precedeu... Vai fazer 90 anos, eu não sei Isso. se fez, né? Vai fazer esse está ano, fazendo esse ano aqui, 90 isso. anos. Vai fazer agora um pouquinho mais para frente, no mês de agosto. Né? Então vejamos bem, ela veio no momento certo pelo seguinte, porque houve uma mutação da visão das coisas. Se nós formos objetivos, no mundo parece que não mudou nada. Mas muitos seres do mundo estão mudando, e mudando Sim, muito. sem dúvida. Ou seja, estão começando a perceber os valores que estão dentro de si próprio, porque o dentro de si que é o difícil, o fora está fácil de eu constatar. Agora, o que vem de dentro? Nós vamos ver que na questão do cérebro, muitas coisas que os cientistas dizem não estão considerando a proporção íntima do ser que é colocada para fora. Então, este momento tinha que trazer ao mundo, vamos dizer assim, uma abertura em que o mundo pudesse se enxergar melhor, vamos dizer assim. Alguns do mundo, porque não são todos, né, Eustáquio? Não, é. O nosso ouvinte pode perfeitamente seguir o caminho se ele estiver no encalço do bem, do bom, do belo. Se ele sentir reverberação. Com isso, né? Quer dizer, há uma repercussão em ouvir uma palestra sobre eubiose ou uma explicação sobre eubiose. Mas isto tudo vem de dentro da pessoa, não é de fora. Porque os nossos sentidos nos atraem para tudo. E nós que conhecemos o nosso mundo interno, os nossos pensamentos vêm de onde? É só uma química que dá o pensamento? É só uma química que gera a genialidade de uma pessoa? Não pode ser isso. Não pode ser. Nós temos realmente outros fatores também. Não é? Assim como é só evolução, na visão de Darwin, que justifica termos chegado onde chegamos, também não é só isto. Não digo que não tenha valor, e tem seu valor, é evidente que tem. Então vejamos bem, dentro desta proporção que eu estou colocando a você, chegou-se ao momento em que deveria ser dado ao mundo um esclarecimento mais profundo a respeito do ser humano. E esse esclarecimento veio, segundo meus 46 anos de pesquisa ininterruptas, veio através da eubiose. Você está há 46 anos... 46 anos que eu ingressei em 1968 e não arredei pé um dia. Puxa, então são hoje. 46 anos integrais que eu estou lá, né? Eu entrei ainda moço, com 28, 29 anos. Me satisfaz, antes da gente dar continuidade, eu com uma curiosidade. Por quê? Eu já tinha lido alguma coisa do professor, né? Leio algumas coisas, afinal eu sou obrigado, porque eu convivo com isso praticamente, né? Cada 15 dias. Claro. Ele havia dito, em certa ocasião, que não se deveria mais usar, ou não seria mais necessário usar termos sânscritos. Sem Para dúvida. dizer. Por que esses termos continuam sendo usados? Bom, em parte, por um vício de linguagem que acontece em todos os setores da vida. São repetidos, são repetições. Apenas que nas pesquisas que eu faço, eu tenho um dicionário sânscrito-português,
Porque sou obrigado até, eu tenho que investigar por causa de mim mesmo, não é por causa de ninguém. Eu tenho que me sentir confortável onde eu estou. Tem que entender o que você está... Entender o que eu estou professando e até Exatamente. divulgando. Eu estou aqui perante as suas câmeras divulgando a eubiose. Sem dúvida. Então, existem termos sânscritos que dizem uma proporção, a palavra diz o que uma coisa é dentro de uma proporção, cuja substituição torna-se difícil. As outras palavras que são parecidas ou análogas não dizem exatamente o que é. Então, o que faço eu hoje em dia quando faço uma palestra? Evito o termo sânscrito e quando o uso, eu coloco as analogias todas que estão ao redor dele para que a pessoa possa entender. Senão fica a palavra solta no ar, muito bonito eu dizer uma palavra sânscrita, mas e o significado para quem ouve? É pobre ainda. Não é? Quando eu ilustro... Mas você vê que há necessidade ainda de se falar os termos sânscritos? Há pelo seguinte, quando você fala uma palavra que foi evocada há 5, 6, 8, 10 séculos atrás, ela traz todo um contexto, um contexto em que ela significa exatamente aquilo. Então, o que se passou comigo? Eu li tantas coisas de textos sânscritos dentro da eubiose, fui ingressando no significado deles, que hoje eu acho, por exemplo, karma é um termo sânscrito que quer dizer uma proporção. Então, traduz assim, karma é ação. Não, karma não é só ação, karma é ajuste. O karma é um ajuste. Só que não é qualquer tipo de ajuste, é um ajuste evolutivo. A lei do Dharma diz o seguinte: o caminho reto é este. A lei do karma diz, escuta, vamos fazer o caminho reto. Se você não está fazendo, eu te coloco outra vez para você enxergar o caminho reto. Então, ajuste evolutivo. Sim. Quer dizer que não é só ajuste nem ação, é ajuste evolutivo. Então, esta palavra, com o tempo eu fui descobrir o sentido dela. Né? E eu estou te dizendo o que eu concluí. Eu não li isso em lugar nenhum. Afinal, você tem tantos anos nisso. Então, veja, quer dizer, a palavra karma foi formando significado mais profundo em mim mesmo, porque evocou a história da aplicação do termo karma através dos séculos. Então, a substituição empobrece o significado da palavra. Mas ela tem que ser feita senão as pessoas não entendem. Então nós fazemos traduções. Né? Isso é importante, né? Falar o sânscrito, entoar, que todos os mantras geralmente são em sânscrito. São em sânscrito. Né? E ali você não pode cantar um mantra em português, não tem sentido, né? Não tem sentido, exatamente. Mas você pelo menos saber o que você está entoando. Eu quero acompanhar aqui, então vamos lá. Estamos indo bem, olha como o tempo voa ali. Cronos, esse deus grego Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque ele toma conta do tempo. Bom, deixa eu perguntar. Nós já falamos o que é propriamente a eubiose. Então tá. Qualquer pessoa pode adotar a eubiose para a sua vida? Antes disso, por que eu estou perguntando isso? Se qualquer pessoa pode entrar para a eubiose ou adotar para a sua vida? Hoje as pessoas, como você disse, elas estão mais despertas. Quer estando na eubiose, quer estando na sociedade que estão, elas estão mais despertas. E elas estão, eu percebo que essa é a minha vida, meu dia a dia, que elas também estão mais seletivas, elas estão mais espertas, digamos assim, então elas sabem onde é que elas entram. Qual seria então, você como eubiota, nós estamos aqui fazendo um programa hoje onde você está esclarecendo o que é a Sociedade Brasileira de Eubiose. O que você diria assim para a pessoa, para que ela não tivesse receio de conhecer a Sociedade Brasileira de Eubiose? No que ela difere? O que seria que você conseguiria seduzir, não é o termo certo, chamar atenção para a eubiose? É uma pessoa viver eubioticamente, o que seria isso? Ela viver no sentido do bem, no sentido da construção, no sentido do crescimento, mas um crescimento que não seja pisando na cabeça dos outros e nem alijando os outros da trilha, respeitando os outros, mas crescer por si, pelos seus valores. Todas as pessoas têm valores internos que quase que não são descobertos durante a vida. Poucas pessoas têm a felicidade de trazer à luz os seus valores internos. E a eubiose proporciona ensinamentos, colocações, yogas que facilitam este vir à tona. E a sociedade não procura nada para ela. Tanto que estou dizendo, a eubiose para o mundo é para colocar ao mundo que o mundo pode ser, pode passar a ter, pode ser professar ou ser um adepto da eubiose sem grandes modificações de vida, só trazendo os seus verdadeiros valores à tona. Então, isto é possível. Por isso que a eubiose, veja bem, voltando à parte secreta, a Sociedade Teosófica, fundada por Blavatsky, em 1875 em Nova York, tinha uma parte secreta e oculta também. Sem dúvida. Sem a sustentação oculta, isso não funciona. Tem. Então, vejamos bem,
aqueles que marejaram pela sociedade na parte externa, conheceram a parte externa, que é valiosa também a teosofia. Agora, aqueles que realmente se aprofundaram, passaram a conhecer mais propriamente as estruturas da teosofia, que são as nossas estruturas. A teosofia também não foge do ser humano. Ela mostra a diferença entre o ser humano, os animais, os vermes, tudo, mas mostra sempre respeitando a hierarquia da natureza, em que o homem é o ápice de tudo. Então vejamos bem, se isto é possível que seja assim, nós temos na eubiose esta parte também interna e a parte externa. Então a parte externa está sendo trazida para a vida das pessoas. Puxa vida, veja bem, desculpe a vida e o puxa vida, porque acontece o seguinte, se eu posso viver com maior equilíbrio meu, interno, que vai me proporcionar um bem-estar maior, porque hoje em dia a ciência explica, as endorfinas todas, quando você faz o caminho do certo, do bem, do equilíbrio, de não lesar o próximo, todas as endorfinas vão te proporcionar melhores condições de vida. Claro que a vida é um tiroteio, tem muita coisa que não funciona, mas nesta razão e nesta proporção, nós vamos verificar que este caminho que é seguido pode trazer para cada um melhorias palpáveis, aprimoramentos. O que é um aprimoramento? É ir na direção do primor. Existe sempre em cada caminho, caminho do bem, existe um alto do bem. Caminho da devoção, existe um alto da devoção. Nós temos que ir nesta direção. E isto vai nos proporcionar melhores condições de vida, de entender o mundo. Porque entender o mundo não está nada fácil. Você vê que hoje cada um pode fazer o que quiser. Então, segundo você está me falando aqui, a eubiose pode ser o caminho, ninguém disse que é o caminho, né? Claro. Pode ser o caminho daquelas pessoas que não se encontraram até hoje ou não se adaptaram a nenhuma filosofia. Pode, perfeitamente. É isso, então acho que as pessoas têm que se permitir ao novo, como você disse. A conhecer, pelo menos a conhecer. Pelo menos a conhecer. Tá bom, vamos lá. Já falamos, né, para viver eubioticamente, a pessoa não deve deixar sua vida comum, tranquilo, você pode... Deixa eu te perguntar alguma coisa que acontece aqui. Muitas pessoas que eu já vi, através do Vida Inteligente, muitas pessoas se interessaram pela eubiose e começaram a entrar para a SBE, para a Sociedade Brasileira de Eubiose. Mas a gente percebe que algumas ali querem chegar muito depressa, né, no que vocês chamam de série interna, né? Eles querem já... Eles entram numa sociedade, numa entidade, seja na eubiose, seja em outra, achando, primeiro, querendo coisas para si, né? O que eu vou conseguir para mim? Isso. E querem galgar esses degraus no dia seguinte. Então, uma pessoa que entra com essa cabeça, vamos dizer, querendo chegar, vocês têm uma série de patamares, de graus. Boa, é o graus, né? Tem alguns graus para você chegar naquilo que vocês chamam de série interna, sim, que é onde aí sim os segredos começam a ser revelados. Por quê? Porque você já tem uma base para ter entendimento sobre isso, é isso? Muito bem, parabéns, é isso mesmo. Como é que você, então, para as pessoas que são postulantes ou que depois desse programa queiram conhecer a Sociedade Brasileira de Eubiose, como você diria para refrear esse anseio de querer saber da noite para o dia, adquirir conhecimento da noite para o dia? Essa mágica não existe, né? Não existe. Esse anseio tem até uma justificativa. As pessoas querem soluções para a vida. Só que as soluções que elas querem é que alguém resolva a sua vida. Sem dúvida. Mas isso. A pessoa tem que inverter a ótica. Como eu resolvo a minha vida? Que forças eu terei para resolver minha vida? Será que eu encontro em mim mesmo esses fatores que podem resolver minha vida? Então vá conhecer a eubiose. Porque a eubiose não vai falar da vida de qualquer pessoa, vai falar da sua vida, vai esclarecer como se estrutura a sua vida e vai mexer em fatores que estão ligados à sua vida. Então, a pessoa primeiro precisa de um ato de decisão. Sim. Eu não quero só soluções, eu quero ser partícipe das soluções que eu preciso encontrar. Partícipe só não. Eu quero ser partícipe e quero ser artífice. Eu tenho que encontrar a solução. Então, é uma postura na vida. Então, vou procurar uma ciência que diga, primeiro, como é que eu sou estruturado. Segundo, como é que eu melhoro as minhas estruturas. Como é que eu entendo as minhas estruturas. Porque na parte interna da sociedade, que já são mais revelações, as chamadas revelações, você vai se deparar com outros universos. Você vai expandir a sua consciência.
mas você tem que estar baseado em si próprio para expandir sua consciência. Então isso requer tempo, requer Tempo, paciência, é um né? compasso que Dedicação, você precisa dando, não é verdade? dedicação. Porque os seus próprios veículos precisam de um tempo para se adaptarem ao novo sistema de vida que você tem que adotar para você mesmo, não é verdade, Eustáquio? E onde você vai chegar, pelo que você está falando, depende única e exclusivamente de si. De si. Quer dizer, não tem meta final. Existe um caminho longuíssimo que você pode ir bem longe. Ou ir daqui a pouquinho até a esquina só, ou quem sabe 2 passos. Depende de você. Eu achei interessante o que você falou, porque pelo que você está falando, dá a entender de que o estudo, não sei como é que é o termo certo, que a gente... Esses graus fazem com que você descubra o seu mestre, o seu próprio mestre, Isso, né? Sem depender de um mestre terceiro, externo, digamos assim. Exatamente. Porque o verdadeiro mestre trabalha para você encontrar o seu mestre, não trabalha para ele. É para que você encontre o seu mestre interno, que é a sua consciência superior, o seu espírito. Se ele fizer esse trabalho, ele é um verdadeiro mestre, porque ele sai da história. Ele, físico, sai da história, mas ele te dá o núcleo onde você encontra o seu mestre. Isso é bacana, isso é importante, né? Porque... eu acho que aquilo que alguém proferiu no passado, que eu não sei quem foi, a verdade vos libertará, né? E realmente quando você se liberta através da verdade, mas para isso você não pode depender de ninguém, né? Você tem que buscar essa verdade dentro de si. É verdade. Vamos lá. Boa pergunta isso aqui, né? O que significa o homem na criação do universo? O homem, né? É verdade. Olha, ninguém... É interessante. As pessoas não costumam pensar nisso, né? Claro. Veja bem, Eustáquio, eu estava fazendo uma retrospectiva para mim mesmo, porque as grandes retrospectivas da vida são a pessoa para ela mesma, né? Sim, claro. E eu estava vendo onde aconteceria a diferenciação. Eu vou fazer uma pequena digressão, falar um pouquinho do cérebro, sabe? Vamos lá. Onde estaria a diferenciação entre eu aceitar pura e simplesmente a teoria evolucional de Darwin, que eu já li os trabalhos de Darwin, magníficos, foi realmente um cientista, um homem genial. E ele fez a evolução das espécies, né? E quando nós vamos chegar no ser humano, existe um salto fantástico. Eu vou lhe dizer por quê. O cérebro, ou pelo menos as raízes cerebrais dos vermes, etc., tem fatores paupérrimos que no homem dão um salto fantástico. Você sabe que nós temos filamentos no cérebro que, se forem emendados, eles atingem a dimensão de 160 mil quilômetros. Isso em cada cidadão. É incrível. 160 mil quilômetros são 4 voltas ao redor da Terra. Não é tão pouco. Fantástico. Fantástico. Nós temos 100 bilhões de neurônios dentro do nosso cérebro. Olha aqui. Esses neurônios, eles fazem, em média, 10 mil sinapses nos contatos com outros neurônios. É uma dimensão fora do comum, né? Apenas os trabalhos que eu tenho lido nas revistas especializadas mais recentes dizem que nesses fatores está a origem do pensamento, dos sentimentos e das percepções. A origem não está aí. Isto passa pelo cérebro. O cérebro capta o que o indivíduo tem de acervo e traduz na vida o que o indivíduo tem no acervo. Isso é interessante. Se passa pelo cérebro, está onde? Isto, é aí que nós vamos chegar. Está num fator que chamamos de alma, que os gregos já deixaram, que é a psique, a alma humana, falaram do nous, que é o fator mais elevado, que é o do espírito, né? E o próprio soma, que é o corpo. Soma, psique e nous, dentro da filosofia grega, são os 3 fatores que compõem o homem, é um integrado por isso. Isso. Muito bem. Então, isto que vem, não sabemos de onde, a ciência ainda não pode constatar, porque é impalpável, não existe instrumental, né? Instrumental para dizer, puxa, isso aqui vem de tal lugar. Então, estão dizendo que tudo se origina no cérebro. Mas veja bem, se fôssemos admitir a teoria da evolução pura, nós sabemos que as espécies evoluem por necessidade, ou seja, a função faz o órgão. Tudo que cresce nas espécies é porque durante séculos e milênios as espécies precisaram para utilizar. No entanto, nós utilizamos 1 a 2% dos nossos fatores cerebrais e 98, 99% não são utilizados. Você acha que ia ser uma componência de necessidade que não se usa? Isso foi colocado no homem. Então, o homem é uma criação dos deuses, vamos chamar dos deuses, daqueles que nós não alcançamos, dos arquétipos universais, qualquer título que se queira dar. Então o homem não só, ele é um fruto da terra, como foi acrescentado por uma criação. Então ele é o ápice
Pelo menos o nosso sistema de evolução é o ápice ao qual se chegou pela ação dos deuses e a ação da natureza conjunta. Então, é o evolucionismo e o criacionismo que justificam a existência do ser humano como ele é hoje. Então, o homem é o ápice da evolução nesse sistema que nós estamos. Isso tudo que você falou, se estuda dentro dentro dos graus da com mais profundidade, inclusive. Estou falando, eu me ilustro também com fatores externos, mas é necessário você fazer esta respiração externa e interna. Você vê fora o que acontece e vê a explicação dentro da sociedade, como é que a explicação direciona a sua compreensão a respeito daquilo. Então você é completamente independente dentro da sociedade para aceitar ou não. Lá não existe ameaça de céu, inferno, purgatório, não tem nada disso. Você faz o seu caminho ou não faz o seu caminho. Você é dono do seu caminho. Sem dúvida. E uma grande questão que eu acho que uma sociedade séria é capaz de fazer pelo seu aluno, pelo seu adepto, é dar-lhe a capacidade do discernimento. Você disse uma palavra maravilhosa, né? Se eu tivesse que pedir alguma coisa a Deus, eu não peço porque Deus me dará na proporção de que eu mereça. Eu tenho uma relação constante com Deus, 48 horas por dia, depois eu te explico porque são 48 e não 24. Tá. Se eu tivesse que pedir, eu pediria lucidez, porque com a lucidez você esclarece tudo. Com a lucidez você faz o discernimento, você separa uma coisa da outra, vê o que é bom e o que não é bom. Então a lucidez é um fator que deve brilhar na pessoa até o momento que ela desaparece do mundo físico. Se isso acontecer, é uma pessoa extremamente feliz. E por que eu digo que nós estamos 48 horas com Deus? Pelo seguinte, que vai ser transformado em 24. Porque cada segundo da vida nós temos que fazer escolhas. Sempre aparece um lado para cá e um lado para lá. É uma sequência de escolhas. Quando você está com Deus às 48 horas do dia, Deus reduz as 48 em 24, porque você está com Ele presentemente, Ele vai começar a te esclarecer. Então, às 24, você sabe, você começa a entender o que você deve fazer por você. Não depende de tanta escolha. Não depende de tanta escolha, você já sabe a seleção já vai acontecendo. Aí Deus sabe o que Ele faz? Ele te coloca no início da evolução que começou com Cronos, Saturno, do qual nós estávamos falando. Isso. Saturno é o senhor do tempo. Para que você possa chegar em Júpiter, que é o Senhor da eternidade. Então você vai do tempo para a eternidade, porque você está com Deus o tempo inteiro. Então eu não preciso ter uma religião ostensiva para estar com Deus. Eu estou com Deus filosófica e religiosamente, eu comigo mesmo. É o que cada um precisa ter. Olha, e talvez você está dando um entendimento que muita gente procura, né? Está vendo? Olha só. Você está falando eubioticamente ou não? Eubioticamente. É isso aí. Eu estou falando só eubioticamente. Deixa eu te ver, outra coisa. Nós já falamos sobre o cérebro, né? A questão, isso aqui que a gente estava falando, é possível a gente entender a eubiose de forma rápida? Que nós estamos falando. Olha, nós podemos abreviar o entendimento da eubiose. Claro que não só, você está me dando uma oportunidade fantástica no seu programa, mas nós podemos fazer um curso mais breve, em que os fundamentos todos, a pessoa entender o caminho do pensamento, o caminho da emoção e o caminho da vontade. Isso pode se fazer num curso mais rápido. A pessoa então chega a ter em mãos algumas estruturas em que ela vai se situar. Interessante que no primeiro curso que fizemos a respeito desta brevidade, nós aplicamos uma enquete e cada pessoa colocou o que achava que seu pensamento estava crescendo, a sua emoção estava crescendo e a sua vontade. Posteriormente, sem identificar a pessoa, eu peguei os níveis todos e fiz comentários a respeito de cada colocação. E as pessoas responderam que aquilo se aproximava muito de como ela está se sentindo, como é que ela está passando. Então a eubiose dá uma setorização, como você está na vida em relação ao seu crescimento mental, ao seu crescimento emocional, ao seu crescimento de determinação de alcançar as coisas. Você falou de curso, existe algum, olha só que interessante, puxando, existe algum... Eu não quero me arriscar, vamos dizer assim, eu já fui em tanta coisa, já bati a cabeça tantas coisas na vida, me preocupo em entrar para a SBE, fazer os graus e depois descobrir no segundo grau ali que não é o que eu queria. Existe alguma coisa prévia? Você falou em curso, existe algum curso onde me dê uma perspectiva do que seria ser um eubiota? Sim. Ou estudar filosofia da Sociedade Brasileira de Eubiose? A sociedade já faz palestras públicas que são suficientes para a pessoa entender pontos da eubiose. Agora, nós estruturamos pela diretoria de ensino um curso breve, que vai acontecer, por exemplo, em Campinas, agora neste mês de março. Opa, daqui a pouco o Fernando põe o cartaz aí, né? Nós vamos mostrar o cartaz? Isso.
Este curso vai ter de que é esse 9 curso horas, aí? 9 horas a 9 horas e meia de duração, não tudo de uma vez só, porque senão dá uma congestão. Sim, Nós claro. vamos fazer em 3 momentos, 3, Você tem vamos que dizer, ir um digerindo escalonamento. tudo que você Isso. vai aprendendo. 2 horas, 2 horas e pouco o primeiro dia, mais 2 horas e pouco o segundo, e mais umas 3 horas e pouco o terceiro dia. E aí nós vamos dar todos os baseamentos da eubiose para a pessoa se situar naquele momento como é que ela está. Aí ela opta se quer conhecer melhor a eubiose ou não. Acho que nada melhor do que isso. Sem dúvida. Vai ver se aquilo é sadio, se vale a pena, se tem parte com o demônio ou não tem, porque não tem. Claro, Se bem claro. que o demônio é um ser que ele é controvertido, né? Isso é. Ele Isso é também muito... tem, ele procura fazer com que a evolução aconteça, ele empurra todo mundo. De modo que é um fator, vamos dizer, negativo quando o indivíduo cai, mas positivo quando ele reage em Sem relação. dúvida. Porque sempre o lado negativo ou maléfico tem que merecer da nossa parte uma reação, não só para sermos virtuosos, mas para acertarmos o caminho do nosso crescimento. Sem dúvida, é o caminho do aprendizado, Do né? aprendizado, exatamente. Então esse curso ele te dá que tipo de base, vamos dizer? O que você aborda nesse curso superficialmente, vamos dizer? Isso. Porque você está começando por Campinas, né? É o tá segundo começando curso. Ou já teve em outros Fizemos lugares? um em São Paulo o ano passado e estamos fazendo em Campinas um E agora você que vai ser pretende anunciado. fazer isso a nível de Brasil, mostrar para as Isso, pessoas? vamos em vários pontos mostrando. Claro que eu sou apenas um elemento da eubiose. Não, claro. Vários Você elementos. é o diretor de ensino. Sou quer dizer. diretor de ensino. Eu estou dando, vamos dizer assim, uma diretriz que é por minha função, até por Tá. minha responsabilidade, né? Mas então, este curso, ele vai sendo dado e a pessoa vai fazer, nesse tempo todo, terça, quinta e sábado. Quer dizer, em 3 dias É da interativo, semana, quer dizer, a pessoa pode perguntar, pode tem alguma perguntar. dúvida, pergunta, não fica Isso. só ouvindo lá. Nós vamos pegar a filosofia e dizer onde a eubiose se acrescenta à filosofia. Vamos pegar a ciência e dizer onde a eubiose se acrescenta à ciência. Vamos pegar a arte e dizer onde se acrescenta a arte. A religião, onde a eubiose se acrescenta à religião que existe comum. Onde a eubiose explica pontos da tecnologia, tudo isto. Então, a eubiose vai ser colocada como alguma coisa que enfeixa e esclarece mais daqueles pontos. Isso aí a pessoa vai ter uma constatação se aquilo funciona ou não. Sem dúvida. É porque verdade, o programa tem levado ao longo desses anos muita gente a entrar para a sociedade, né? Evidente. Mas eu não tenho retorno depois disso. Não, também não sou diretor para acompanhar essas coisas. Mas seria interessante, quer dizer, se as pessoas se agradam com o que é falado aqui, seria interessante que elas entrassem com mais base e menos entusiasmo, apesar de que o Isso. entusiasmo é bom, né? Porque vai te bom. levar. Claro. Mas aí para as pessoas O terem... entusiasmo faz parte, só que ele não pode ser excessivo. Exato. Senão você afoba e quer solução. Exato. E a Já solução quer vem com o aprender tempo. tudo no primeiro dia, no primeiro e não- grau ali, ele já quer saber. E não é assim que funciona. Funciona gradativamente, na verdade. Então isso é importante. Vamos ver, o que eu tenho aqui mais ainda para perguntar? Isso aqui é uma pergunta ousada aqui, hein? Vamos ver como é que você vai se sair. O mundo vivendo os padrões da eubiose, olha só, né? Já pensou? O mundo vivendo os padrões da eubiose. Seria diferente ou será diferente do mundo atual e por quê? Mas muito diferente, Eustáquio. Opa, Sabe por quê? A eubiose te dá a consciência de que o seu crescimento tem que ser paralelo com o crescimento de todos os demais seres humanos. Tudo que você fizer em prejuízo dos seres humanos é um auto-prejuízo, você prejudica a si mesmo. Sem porque dúvida. o seu Como espécie, crescimento né? fica alterado. Somos todos um, né? Somos todos um por todos, todos por um, né? Que eram os 3 mosquiteiros que falavam essa famosa frase. Então nós temos que ver que a coordenação e a harmonização dos caminhos tem que ocorrer, e não apenas a concorrência, uma concorrência quase sempre desleal, que é o que está acontecendo em vários setores, não? Se vamos espiar como estão os setores públicos, etc., nós teremos muitas críticas a fazer, porque antes de ser eubiota, eu sou um cidadão do mundo e um cidadão brasileiro que está passando por circunstâncias. Sem dúvida. Não é? E a eubiose não vai dizer para achar que tudo é bilu-bilu teteia, porque não é bilu-bilu teteia, a coisa não é assim. Nós temos que encarar essas coisas com altivez e com amadurecimento. Então, o mundo seguindo esses padrões vai criar fatores de harmonia. Nós vamos ser, vamos dizer assim, colaborativos e não apenas concorrentes. Nós temos que colaborar. Esse é o germe da futura fraternidade que o mundo terá que abraçar. Não é? Você, por exemplo, não me conhecia, esteve casualmente por um evento que você foi atender em Vinhedo, Olha só. foi à minha casa e nós nos tornamos amistosos para encontrarmos juntos
melhores pontos para nós próprios e para as pessoas que Claro, querem nos ouvir. por isso que nós estamos aqui hoje. Porque essa distribuição sempre tem que ser feita. Tem. Aquele que alcança fatores de melhoria, ele tem que doar, dar aos demais, sem qualquer retorno. A eubiose não procura retorno. Os membros da eubiose não querem retorno individual. Eu, por exemplo, professo eubiose, mas eu tenho minha profissão. Eu sou um juiz aposentado e sou também um advogado. Então, o que eu ganho é dentro da minha profissão. Com a eubiose, eu não ganho nada. Né? O que eu ganho é crescimento. Sem Aliás, dúvida. ao contrário, eu ganho tudo. Eu não ganho coisas materiais, né? Mas então, é isso que tem que ser feito na vida. Você acredita piamente, olha que pergunta, né? Claro que você vai já sei a resposta. Você acredita piamente nos pés mestres in semine? Que a esperança da colheita reside na semente? Sim, porque esta expressão que o professor Henrique José de Souza adotou para dizer a respeito da juventude do Brasil, ela tem um duplo significado. Também as sementes que você coloca dentro de você são as esperanças da sua própria colheita. Não só do externo, claro, não só das crianças, mas você planta as suas próprias sementes em você. E aí que você cresce. Então a expectativa é essa. Não são as sementes do próximo que vão te alimentar, são as suas próprias sementes. Então nessa está a esperança de uma colheita mais fértil, não? Tá, e essa esperança, como é que você... Se nós já dissemos, a SBE vai completar 90 anos agora, né? Sim. Eu não lembro quando que ela fundou. Foi em 10 de agosto de 1924. Agosto, exatamente, em agosto desse ano, 10 de agosto. Isso. Como é que você, otimista como diretor de ensino, como é que você pretende que essa filosofia chegue ao mundo, como nós acabamos de dizer? Claro. Você sabe, você até, numa conversa informal, você usou uma expressão que tem sentido. Utópico, né? Sim. Utópico quer dizer lugar nenhum. Mas veja bem... O utópico, ele é até o momento que ele deixa de sê-lo, né? Claro. Então, veja bem, eu tenho que ter essa expectativa porque a excelência que a eubiose fez na minha vida e na vida de muitas pessoas que eu conheço me autorizam a tentar divulgar isso amplamente. Estou vindo a Florianópolis, divulgo no seu programa que alcança até a Grécia, inclusive. Você está indo para a Grécia. Mundo inteiro, hein? Então, ótimo. Então, isto é uma maneira de divulgar, não é verdade? Claro que eu não tenho um plano fechado de alcançar todos os quadrantes da Terra, mas todos nós da eubiose vamos fazer um empenho para que... Tem representação no exterior, inclusive, não temos? Nós temos, abrir uma agora em Paris. Paris, né? Nós temos Inglaterra, Japão, em Portugal nós temos no Porto, em Lisboa. Olha só, quer dizer, nós estamos em vários pontos. Agora, a excelência de se levar isso ao mundo vai se dever também a que os membros da eubiose, com quem temos conversado, vamos fazer uma reunião específica agora no mês de abril, também possam se dispor a fazer isto. Porque quando você vê que o processo lhe é extremamente fértil, importante e valioso, normalmente, por uma questão de condição humana, você quer que os outros também entendam isso e façam os seus caminhos. Não fazer o caminho que você fez. Ninguém faz o caminho do outro. E um caminho não é igual ao outro. É verdade. E cada ser tem um mundo diferenciado. Aqui eu posso dar, nesses 9 anos que nós vamos fazer agora em setembro também, uma coisa que eu aprendi bastante, claro, através de alguém da SBE, né, que é o Jorge Antônio Ouro, que é nosso irmão aqui, foi uma consciência, você falou no começo do programa, a questão da consciência, né? E uma coisa que eu posso dizer que já valeu a pena eu ter aprendido foi a questão do sempre. Sempre. Eu tenho consciência do que é o sempre hoje, né? Ótimo. Olha. Não sabia, não fazia ideia. Porque a gente fala muita coisa e não sabe o que está falando. Claro, você tem que saber o que você está falando. Na maioria das vezes nós somos papagaio de repetição, né? Vamos falando assim porque o nome é bonito e a gente vai falando. E essa consciência do sempre é muito interessante. Muita gente adotou esse nosso feliz sempre, esse até sempre. Até, né? Isto. Por que eu vou desejar para você feliz ano novo agora? Feliz sempre, cara. Sempre. Então é perder sempre. De vista. A perder de pela vista. Eternidade, modo de dizer, que não cabe na nossa cabeça, mas cabe na nossa projeção. E a outra coisa, esse termo que nós estamos falando de termo sânscrito, que é o tal do Atniat Miatat, isso, que é uno no todo, todo no uno, é a questão do todo. Muito pouca gente também fala do todo, consciência do todo, mas não tem a mínima consciência do que seja o todo. E eu consegui, através de tudo que eu ouvi aqui, o convívio com vocês e tudo, eu consegui ter essa consciência. Claro. E aí você tendo consciência do todo e do sempre, a tua vida fica muito mais facilitada. São coordenadas para o resto, né, da sua existência. São. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Vou dizer no seu programa uma coisa que nunca falei em televisão. Opa, falo às vezes internamente. Você sabe que a humanidade quase que se digladia, entra em batalha para tentar encontrar um ponto comum entre o espírito
e a matéria. Só que eles têm a mesma natureza. Eles são momentos diferenciados de uma natureza só. Eles nunca se separaram. Então o indivíduo gosta da espiritualidade, não quer saber de nada material. Errado. Gosta da matéria e diz a espiritualidade não existe. Errado, desculpa a expressão, errado. Claro, mas a hora que ele existe une, um equilíbrio, né? A hora que ele une as duas coisas, ele vai entender o que é este todo. E vai entender o que é o sempre também. Porque isto é que liga, vamos dizer, o ser humano a Deus. Porque Deus está dentro do ser humano. Ele não precisa ser invocado, ele já está lá dentro. Ele precisa ser desperto, é diferente. Você precisa dar fatores para que ele se manifeste. Sim, sem dúvida. Sem perder o pé na terra, porque você tem que ter os pés na terra e a cabeça no céu. Então, tudo isso é uma natureza só. São estados diferenciados de uma só natureza. Não vamos brigar por espírito e matéria, que é perder tempo, meu querido. Sem dúvida. E é isso que a gente tem convivido todos esses anos, né? Conheci gente maravilhosa da SBE, como existe em todos os lugares gente maravilhosa, mas a gente vai aprendendo até a ver, né, que todo mundo, que você disse há pouco dentro do programa, é que todo ser humano, todos nós temos aquela centelha lá dentro, né? Temos. O marginal, o bandido, o feio, o bonito, todos temos. Nós temos que dar a oportunidade de que esse sol, né, de que esse sol brilhe, né? Brilhe. Porque a hora que ele brilha, você se ilumina. Pronto. Então você entende o processo da vida, automaticamente. Ninguém fez isto por você. Sem dúvida. Você cresceu graças a um fator interno. Então não são instituições, igrejas que vão fazer o seu caminho. É você que precisa fazer o seu caminho. Este é o ato de bravura. Como dizem, né? Mostra o caminho, mas quem caminha é você, né? É você, claro. Ninguém caminha por você. Você recebe um apoio. Claro. As igrejas sérias te dão muito apoio, te dão uma fé bonita, né? Agora, a grande fé é a sua fé interna. Aquela história do Deus de 48 horas que reduz para 24. Não é? Interessante. E quando você está constantemente com Deus, os caminhos se abrem automaticamente, porque você está perfilhando o caminho da evolução, do crescimento. Isso é evolução. Isso é bacana. E olha, o que eu tenho visto aqui, vocês têm feito conquistas, se conseguiu aí em diversos estados, né, via assembleias legislativas, quer dizer, estão inclusive em Curitiba, no Paraná já conseguiram instituir o Dia da Eubiose. Né? E vamos ter o Dia Nacional, no Congresso Nacional está, o dia 10 de agosto está sendo apresentado como um projeto, o Dia Nacional da Eubiose. Então veja, eubiose no mundo, porque todos nós que falamos de eubiose temos que estar predispostos a explicar a eubiose. Porque o que é dia de eubiose? O que é eubiose? O que é isso? O que é eubiose? Não sei, né? O que é. Exatamente. Me diz uma coisa. Nós temos ainda, o Cronos correu, temos mais 5 minutos. Agora eu quero, as pessoas que se porventura se interessaram por que nós estamos falando hoje aqui, o que vão, onde se dirigem, o que fazem? O Grego aqui é apresentador de TV, não tem, olha aqui, tô vendo? Ah, olha só. Ó, muito bem lembrado aqui pelo Sérgio que está aqui conosco, unidades da SBE. Departamentos em www.eubiose.org.br. Depois o Fernando vai colocar um caractere, né? www.eubiose.org.br. Perfeitamente. Então aí você entra no site eu já entrei, né? Parece que está modernizado agora. É um portal, né? Que está atualizado, portal, então você diz assim... Já está sendo feito em outras línguas. Quero saber em Porto Alegre, vai ter o endereço, a pessoa responsável procura em Porto Alegre lá. Tá. Em Campinas, procura lá. Nós temos 90 e tantas unidades, são várias, né? Em vários pontos do Brasil. Florianópolis tem também. Tá, né? tem. Então procurar. Pelo seguinte, lá é o núcleo onde a eubiose é falada com frequência e com profundidade. É lá que precisa ir. A pessoa que queira mudar a sua vida, não? E duas coisas, já que você é diretor de ensino, eu posso aprender presencial e posso aprender por correspondência? Pode, como é que existe é isso? também o ensino à distância. Ensino à distância. Ensino à distância. Às vezes eu não tenho condições, porque estou no local em que o acesso a qualquer das unidades, departamentos que são maiores, representações que são menores, para mim é muito difícil. Então no portal vai ter o endereço em São Lourenço, diz curso à distância. Vai lá, se inscreve no curso à distância, recebe em casa as apostilas. E aí? E o dia, como é que eu passo, por exemplo, e o dia que eu quero chegar, como é que eu chego à série interna que todo mundo quer chegar, né? Olha, por correspondência. Existe um caminho até pelo curso por correspondência para se mesmo? chegar à série interna.
Só que o valor deste caminho não vai ser o valor de um contato direto presencial, com uma das claro, unidades. claro. Né? Você pode perguntar, pode interagir. Claro, né? você vai melhorar muito, mas o ideal é você um dia se aproximar de um dos núcleos, cujos endereços estão todos nesse Você vai conhecer portal. as pessoas, né? Vai ver a Tudo, cabeça a vivenciação, delas, né? e vai constatar se é aquilo mesmo que você quer, Sim. não. E agora, acabamos de falar nisso, né? Todo ano, que está aberto para todo mundo, eu já fui, 2 anos atrás eu fui. Existe a convenção, dia 24 de fevereiro de todo ano, né? Existe a convenção, já está na 68ª? 66ª, fizemos Sexta, este ano aqui, exatamente. 66. Então, se faz lá em São Lourenço, né? Onde existe o congraçamento de todo mundo ali, e é muito importante para você conhecer, para você ver se são loucos, se são pessoas com... Mas é verdade, porque... Claro, claro. Você tem que conviver. O mundo está infestado. Se são gente pé no chão, se são gente boa, sentir aquela vibração, aprender a colocar isso aqui que o Eurênio disse, exercitar o Deus em si, a sua energia, saber, você mesmo saber discernir. Não é dizer o Sérgio é bonitinho, o Eurênio é gente boa. Você tem que sentir isso, não adianta. Você tem que aprender a discernir, essa palavra mágica que nós fizemos. Isso, discernir, falou muito bem. E a casa está aberta, né? Fora o eubiose.org.br, esses cursos. Se alguém quiser fazer esse curso na sua cidade, algum grupo que queira saber mais e que não tem... Pode escrever para o portal, tem todos os endereços, escreve para a diretoria de ensino, vai chegar lá a mim. Tem diretoria do ensino, no portal também tem acesso à diretoria. Escreve para o portal e pede para endereçar para a diretoria de ensino. Sim. Eles me encaminham, pessoalmente. Não é? Então aí eu vejo a viabilidade disto, os Sim. núcleos que vão se formando nas várias cidades. Nós temos que ter essa expansão, não é verdade? Sem dúvida. Por isso que a minha pretensão, quando eu digo mundo, talvez não seja o mundo todo, mas é uma grande parte das pessoas que podem passar a conhecer o biose. Claro, né? claro, sem A pretensão dúvida. tem que ser essa. E levar. Bom, nós estamos em cima da hora, deixo para você o que você quiser fechar aqui, Eurênio. Eustáquio Andrés Patunas, eu tenho que agradecer pessoalmente a você essa nossa ligação e dizer às pessoas que, apesar de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, existe um grupo que está crescendo em termos de espiritualidade. E espiritualidade é trazer os verdadeiros valores do ser humano, da dignidade humana para a vida. Vamos exercer estes valores independente do que ocorre ao nosso redor. Sermos compreensivos e vamos crescer, evoluir, transformar a nossa vida de só energia, só brincadeira, etc., numa vida de consciência, ou seja, alguma coisa que nos centre e nos proporcione uma felicidade interna, porque é dentro de nós que está a felicidade. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Maravilha, Eurênio. Foi um prazer ter você aqui, muito obrigado. Espero que você, quando você vier a Florianópolis, essa casa está aberta para você. E para vocês eu deixo o meu fraterno abraço e o feliz sempre. Brasileiro, nacional, eubiótico, não é? Podemos já falar desse novo ciclo ou não é hora dentro da conversa? Muito bem, falar. Então, ótimo. A escola, a base foi a teosofia, e aí o professor Henrique José de Souza percebeu que podia acrescentar algo nisso. Qual é essa diferenciação? Porque ainda existe hoje, a gente sabe que existe a Sociedade Teosófica Brasileira. Permanece. Exatamente. Então, qual é a diferença entre Sociedade Teosófica Brasileira e Sociedade Brasileira de Eubiose? Pois é. A teosofia continua, e com muita razão, dentro dos padrões que Blavatsky trouxe no século XIX, que foi a grande artífice do novo momento da teosofia. Não é? Então, a teosofia tem um conhecimento extraordinário. Eu assino a revista Sofia, eu leio, Sim. Porque um homem que queira se ilustrar e crescer, ele tem que ler tudo. A verdade está em vários pontos, não está só dentro da eubiose. Mente aberta, vamos ser francos, claro. Então, vejamos bem, só que existiam condições que não estavam sendo desenvolvidas pela sociedade teosófica e que Henrique José de Souza conseguiu desenvolver em relação ao ciclo humano presente. Então, ele tem colocações que não estão dentro da teosofia, são novas colocações. Vamos dizer um português claro, né? Ele foi um ser muito estranho, porque ele recebia
em estado de acordado, ele recebia várias mensagens e ele foi montando toda uma estrutura e constatando no ser humano se aquilo era verdade. É aí que eu quero chegar. Onde é que ele captava essas mensagens? São revelações. Revelações, São revelações chamado... que vêm de outros planos. Isso Okay. vem do chamado Akasha, vamos chamar assim, aquele plano intermediário entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. É o Akasha, é o mundo intermediário. Então ele começou a fazer leituras, inclusive acordado, a respeito disto. Só que quando ele foi colocar isto para ser entendido, o entendimento era tão grande e tão profundo que abriu um novo capítulo do ser humano, ou seja, o homem entender profundamente a sua própria estrutura, que é o que a eubiose procura mostrar, não é verdade? Então nós temos 7 veículos, 3 corpos, isso tudo é um desenvolvimento do entendimento da eubiose. E isto fez com que ele pudesse também, não só esclarecer o mundo destes valores, como dizer como é que o mundo poderia se conduzir para encontrar as virtudes. Porque as virtudes, especialmente na sua terra, Patunas, as virtudes são sempre decantadas. Os grandes filósofos da humanidade, não é de um ciclo só. Eu fiz um estudo mais detido, porque eu sou formado em filosofia do direito, a respeito dos grandes filósofos de todos os tempos, e verifico que os fundamentos da filosofia vêm todos da Grécia. O que existe são desdobramentos, variantes, novas descobertas, mas sem a estrutura grega, especialmente Sócrates, Platão e Aristóteles, o mundo não teria desempenhado um caminho para o pensamento como desempenhou. Então vejamos bem, dentro deste molde todo, que ainda é pobre perante a eubiose, Henrique José de Souza descobriu fatores da alma, como se desenvolve o processo da alma, quais são as dificuldades, onde as virtudes... de eubiose, você vai contar um pouquinho da história, como é que surgiu isso tudo? Ela é uma sociedade secreta, porque quando eu coloquei isso na internet, não, porque não é sociedade secreta e não sei o que, eu falei, não, eu não tenho culpa, eu só estou colocando aqui o que me passado. É uma sociedade secreta? Eustáquio, quando eu coloquei no e-mail que lhe mandei, sociedade secreta, ela tem uma parte que é secreta. Sim. Ela em si aparece em público como Sociedade Brasileira de Eubiose. Todavia, ela encerra um processo de iniciação. Todo colégio que encerra um processo de iniciação tem uma parte oculta, ou seja, não é dada a público. Então nós temos algumas regras íntimas, internas da sociedade, que fazem dela, no fundo, uma sociedade secreta. Quer dizer isso não é nenhuma heresia. Sim, sem dúvida. É apenas chamar a atenção de que trabalhamos com um naipe que não é dado a público. Por isso que chamamos de secreta. Mas esse secreto, no passado, era um drama tremendo, porque pareciam coisas estranhas e até nocivas. O secreto que eu quero dizer é a preservação de alguns valores, que só é dado àqueles que ingressam na sociedade e chegam até a ser interna. Por isso que chama secreto. Porque, inclusive, você precisa estar preparado para certas verdades. Não adianta você receber alguma informação e você não saber o que fazer com ela. Sem dúvida. Você chamou a atenção para um ponto especialíssimo. Porque as verdades, quando vêm à tona, começam a despertar poderes nas pessoas. E se as pessoas não forem limpas, puras, bem intencionadas, esses poderes podem ser usados para qualquer caminho. Por isso que a sociedade se preserva de fornecer alguns elementos somente aqueles que seguem um caminho interno, que de uma certa maneira são testados, fazem parte da comunidade. Pronto, é assim que funciona. Tá, então vamos começar do começo. Antes da gente fazer as perguntas que estão anotadinhas aqui, que eu quero seguir a risca aqui. Como é que surgiu? O que difere? É uma sociedade diferente? A eubiose, o próprio nome em si, o que significa? Como é que surgiu a Sociedade Brasileira de Eubiose? Teve outros nomes que eu já estudei, isso aqui já vi. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da origem. Teve outros nomes. Então veja o que acontece. Eu, por formação pessoal, eu sou investigador, porque eu sou um cientista, eu sou um jurista. O jurista é um cientista. Eu não me daria ao caminho de seguir alguma coisa da qual eu não estivesse convencido. Então fui investigar recentemente se a eubiose seria uma invenção. Poderia ser uma invenção. Por que não? Claro. As invenções, todavia, têm um tempo curto de existência, porque são colocadas dentro de uma circunstância de meio ambiente, o que está se dizendo. Então eu constatei que a eubiose não é uma invenção. E também constatei que ela não é sequer uma descoberta. Olha que interessante, Patunas. Eu sou obrigado a utilizar alguns termos precisos. Né? Tá, qual é a sua fundamentação? Onde você vou dar se a fundamentação. Okay. Ela é uma constatação.
Porque, sendo uma constatação, ela foi verificar no ser humano do que o ser humano é integrado e o que são os fatores que compõem o ser humano. E esses fatores, como há. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Como eu venho divulgando para vocês há alguns meses, agora, daqui a 2 meses, mais precisamente dia 6 de maio, nós vamos estar saindo daqui para irmos comemorar o meu aniversário na Grécia. Meus 63 anos eu quero passar no país que eu nasci. E para isso eu fiz um convite pela internet, divulgado nas redes sociais, tudo para quem quisesse me acompanhar. E no dia 11 de maio, dia do meu aniversário, nós vamos estar aportando em Santorini. Então ainda nós dispomos de vagas, não é que dispomos de vagas, não formei propriamente um grupo, pessoas amigas que querem nos acompanhar, e está aí à disposição. Quem quiser nos acompanhar, acesse o que está escrito aí no seu visor, www.greciasempre.tv.br, e lá você tem o programa e a pessoa contato da agência de turismo para fazer a sua inscrição. Lembrando também que nós, por enquanto, estamos em suspenso, depois do problema de saúde que eu tive, nós estamos em suspenso com Vida Inteligente Online, mas em breve ele volta a todo vapor. E hoje eu não quero perder muito tempo, porque nós vamos falar de um assunto que a gente vem falando há 8 anos. 8 não, nós estamos entrando no 9º agora, né? No dia 28 de setembro de 2005, nós começamos aqui a falar sobre temas que nunca foram falados em público, né? E também trouxemos muita coisa nova. E hoje, passados 9 anos, as coisas caminharam de uma forma que a gente pode trazer hoje o diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Eubiose, o Eurênio, né? Eurênio, sobrenome Eurênio? De Oliveira Júnior. De Oliveira Júnior, Eu já vou apresentar ele para vocês, e ele está aqui em Florianópolis, se reunir com o departamento daqui, e achamos oportuno falar sobre eubiose e sobre um outro aspecto. Nós sempre falamos dos ensinamentos da eubiose, né? E hoje nós vamos falar o que é a eubiose em si. E ninguém melhor para isso do que o diretor de ensino. Como é que você está, Eurênio? Tudo bom? Muito bem, agradeço demais a sua acolhida. Você realmente é um amigo nosso. Sem dúvida, aqui a casa é nossa sempre. Nós trabalhamos com o mesmo objetivo, né? O crescimento interior, o crescimento da humanidade. E eu acho que, sem dúvida, enquanto a gente puder ter forças para fazer isso, nós vamos estar fazendo. Eurênio, hoje, quando eu fiz a divulgação, né? Fiz a mala direta e postei nas redes sociais, já causou uma certa polêmica, digamos assim, né? Sim. Quando eu falei assim, quando eu escrevi assim, ó, eu trouxe a transcrição do que eu postei na internet, porque eu quero que sirva de guia, porque o assunto é novo para mim, apesar de eu estar falando com ele há tanto tempo, nós vamos abordar hoje por uma forma diferente, que eu desconheço, também vou aprender. Então, a eubiose, Sociedade Brasileira internas a respeito do cérebro, sobre o qual nós devemos falar. Até foquei para você que poderia, no final do programa, dizer alguma coisa do avanço científico. Não, sem dúvida. Vamos falar, e de como isto significa, ou tem os seus significados para a eubiose. Então, a eubiose nasceu de uma constatação que é a natureza humana. Henrique José de Souza constatou que a natureza humana tem que estar conforme a natureza que a cerca, ou seja, o mundo. E que este mundo tem que estar de acordo com o universo. Então ele fez um paralelismo entre você conhecer a sua natureza, se conectar ao mundo e se conectar ao universo. E tem toda uma ciência que explica como você faz isto. Mas não só por um caminho secreto. A eubiose, ao longo dos tempos, concluiu e está constatando que o mundo precisa conhecer esses fundamentos. Porque espera-se que filosofia, ciência, arte, religião revelem isto. Só que esta revelação vem sendo muito lenta. E hoje a mente humana já alcançou um naipe, um nível, em que é possível verificar mais profundamente a sua própria natureza, a natureza do ser humano. E é isso que a eubiose faz. Você falou agora há pouco, você acabou de dizer aqui sobre o ser humano precisa de provas, né? Sim. E, por exemplo, se eu for falar de eubiose, que já foi Sociedade Teosófica Brasileira, vamos traçar um paralelo. Darana, a Sociedade Teosófica, isso, e finalmente a teosofia e essa mudança que muita gente ainda confunde, mas isso aí que vocês falam, claro. Que vocês falam, que os eubiotas dizem,
não tem nada a ver com teosofia, porque é teosofia e tal, e eu gostaria que você falasse sobre isso. Vou falar sobre isso. Se alguém perguntar, eu estou perguntando eu aqui agora, onde o professor Henrique José de Souza, o fundador da SBE, onde é que ele foi? Qual a fundamentação dele? Onde é que ele foi buscar estas informações? Como eu te perguntei no começo ali, qualquer ciência, qualquer filosofia, qualquer grupo, ele tem que ter uma fundamentação, uma base, que nem uma construção, você precisa ter a base para você... Onde foi que Henrique José de Souza foi buscar essa fundamentação? Então, vamos dizer assim, dentro de um caminho, porque a eubiose não tem o condão, a necessidade, ou o prognóstico de enrolar e nem de enganar ninguém. Claro. Henrique José de Souza conheceu a teosofia, filiou-se à teosofia, soube dos fundamentos, só que após ele conhecer a teosofia, que são, a teosofia é um conhecimento milenar, vem há séculos, há milênios, passou pela Grécia, inclusive. Sim. Não é? Os neoplatônicos, os platônicos, todos eles se abeberaram numa fonte chamada teosofia, que é o conhecimento divino, sabedoria divina, teosofia. Então, esta sabedoria divina está no corpo da humanidade há séculos, há milênios. Este conhecimento foi vertido por Henrique José de Souza com um aprofundamento para o ciclo que atravessamos, que chama-se eubiose. Então, é um ciclo, um novo surto de evolução humana chamado eubiose. Quer dizer, ele foi fiel à teosofia, nunca contrariou os ditames da teosofia, sim, mas acrescentou um novo ciclo que não era teosófico. Imagem em relação ao ser humano e o ser humano para fora. Então, ela é uma constatação. Foi o gênio de um brasileiro, que ainda não é tão conhecido, mas que será no futuro, Henrique José de Souza, que fez essa constatação. Um homem percussiente, inteligente, extremamente detalhista, que foi constatar e verificar no ser humano, baseado nos ensinamentos que vinham da teosofia, qual era a verdadeira estrutura do ser humano. Ao ver isto, ele conseguiu não só criar um sistema para o aprimoramento das estruturas do ser humano, para o momento em que ele constatou, que foi na altura de 1924, aproximadamente, que é a fundação da sociedade. Sim. Como também projetar isso para o futuro, quer dizer, para que o homem se realize, ele precisa ter esses seus valores, que são mais íntimos, devidamente burilados, mas por quem? Por si mesmo. A eubiose não depende de fatores externos, depende da nossa constatação e do nosso autoaprimoramento. Autoconhecimento e autoaprimoramento. O indivíduo passa a se conhecer e vai burilar os seus fatores. Então, isto é uma genialidade, porque ao longo da história, eu verifiquei que na Grécia existia a eupraxia, que era uma ciência de bem viver, etc., mas não se chegou, porque agora a mente humana evoluiu muito. Sem dúvida. Então pode-se falar hoje mais profundamente a respeito da constituição do ser humano, que não é a constituição comum que as ciências todas e nem as filosofias colocam. É mais profundo do que isto, e é sobre isso que nós vamos falar. Isso. Por isso que a eubiose é uma ciência diferenciada, porque ela ingressa no seu universo interno e vai dizer como é que você funciona. Não para bisbilhotar, mas para que você possa melhorar mesmo, para que a sua projeção na vida possa significar uma evolução. Evolução é você transformar um estado de ser que é mais energético num estado de ser consciente. É ganhar consciência. A consciência não é a mente, e não é a emoção, e não é a alma, é mais do que isto. Então nós temos que despertar os fatores da nossa consciência, porque é um fator espiritual. É isso que a eubiose fala. E ela começou como? Você disse que ela começou em 1924? 1924 foi a fundação ostensiva da sociedade, como Dharana Sociedade Mental Espiritualista, isso em Niterói, no estado do Rio. Não é? Depois ela foi ganhando outros foros, ela se estendeu porque antes da sua fundação material tinha acontecido um evento de natureza espiritual em São Lourenço, Minas Gerais, ao qual se remontou que todo o processamento da eubiose deveria partir de um núcleo espiritual situado em São Lourenço, considerada hoje a capital espiritual sequer, não só do Brasil, como também do mundo. Vamos dizer assim, nós temos esta perspectiva. É uma irradiação que se dá em São Lourenço, não é? Porque o drama humano é o seguinte, ele só constata só aquilo que ele consegue ver que ele vai acreditar. Mas a eubiose, você tem todo um processo interno que você não vê, mas que existe. E hoje nós vamos falar um pouquinho do cérebro, porque as focagens sobre o cérebro elas são parciais. Existem focagens mais